Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do ENES Futebol. Seguinte, jogos de domingo do Brasileirão. Ontem a gente fez um apanhado geral desse Brasileirão e agora a gente vai fazer os 5 jogos restantes. A gente falou ontem sobre Botafogo e Bragantino, com a possível vitória do Botafogo, não sei quanto que foi o jogo, estou gravando isso no sábado, na sexta-feira, perdão, todos os vídeos, né, tanto sábado quanto de domingo, com a possível vitória do Botafogo. Cruzeiro e Curitiba com uma possível vitória do Cruzeiro, perdão, e também falamos sobre Fluminense e Flamengo com uma possível vitória do Fluminense ou até mesmo empate, tá? Entre as duas equipes. Esses já são jogos de hoje, tá? Então a gente não vai abordar esses dois jogos, tanto o Cruzeiro, que vai daqui a pouco às 11 horas, quanto também Fluminense e Flamengo. Hoje a gente vai focar nos outros 5 jogos da rodada, tá? E para não perder tempo, a gente vai direto para o jogo de Fortaleza e Cuiabá. Fortaleza overall 58, Cuiabá 48, vantagem obviamente do Fortaleza. Temos aí nos principais critérios ali as duas primeiras linhas que a gente vai ter, uma vantagem do Fortaleza em relação ao Cuiabá. Ponto que a gente pode destacar e que é importante. Tende a ser um jogo muito equilibrado se for olhar pela análise de mando de campo, que é o que a gente está fazendo aí, tá? Então tende a ser mais equilibrado, com uma taxa de conversão melhor dessa Fortaleza. A Fortaleza deixa de ser uma equipe com posse de bola, passa a ser uma equipe um pouco mais reativa, mas que consegue finalizar mais do que boa parte dos adversários, principalmente jogando em Fortaleza, tá bom? Qual que é a tendência? A tendência é de 1 gol de diferença entre as duas equipes. Se a gente for olhar, a gente falou ontem, eu vou fazer um vídeo especial essa semana sobre isso, tá? Me cobrem. Mas se a gente for olhar Fortaleza e Cuiabá, o Fortaleza jogando contra equipes próximas do estilo do Cuiabá e o Cuiabá jogando contra equipes próximas do estilo do Fortaleza, em geral sem mando de campo, a gente teria uma vantagem maior. De 1 passa para ser 2 gols de diferença para a equipe do Fortaleza, tá? Vamos a mais um jogo agora para vocês. Eu vou deixar o clássico por último, tá? Fazer suspense, sempre importante no YouTube fazer isso. Vamos a Cap e Bahia. Temos o Atlético Paranaense overall 53, Bahia overall 40, vantagem óbvia para a equipe do Atlético Paranaense, tá? Então temos aí uma vantagem muito grande, tirando a parte da defesa do goleiro restante, tudo voltado para a equipe do Paraná, e aí você teria a possibilidade de, basicamente, uma vitória por 1 a 2 gols de diferença. Qual é o cenário encontrado? Vocês podem ver que a maioria das setinhas que estão apontadas para a equipe do Atlético Paranaense, tirando ali as primeiras linhas, mas do passe basicamente para baixo, a diferença não é tão grande. Então assim, a gente tem que tomar cuidado com o recurso visual para não indicar uma diferença muito grande entre as duas equipes. Você tem aí uma diferença de 13 pontos de overall, isso por conta de mando de jogo. Se a gente fosse colocar Atlético Paranaense jogando contra equipes do perfil do Bahia, e o Bahia jogando contra equipes do perfil do Atlético Paranaense, a gente teria provavelmente um empate entre as duas equipes. Ou seja, o que está aí na tela está muito influenciado por mando de campo, e tem que ver se isso de fato vai fazer sentido e vai fazer efeito. Caso faça, o Atlético Paranaense tende a vencer por 1 a 2 gols de diferença. Se não fizer, se basicamente o Bahia não sentir o peso de jogar fora de casa, só o equilíbrio entre as duas equipes, uma contra a outra, a tendência de empate nesse confronto, tá? Vamos também a mais um confronto, Inter e Palmeiras, Inter overall 55, Palmeiras overall 58. Temos aí uma vantagem para a equipe do Palmeiras, mas muito pequena, tá? O mais provável nessa organização, pelo que está aí, seria um empate entre as duas equipes. É um Palmeiras e Inter com uma taxa de posse de bola ou um volume de jogo muito parecido, tá? Muito parecido. E aí você tem um Palmeiras mais eficiente. Consegue converter mais ações para chute, né? E aí, por vezes, desperdiça alguns, mas quando atinge a meta, converte melhor do que o Inter. Então você tem uma vantagem do Palmeiras, mas muito pequena, em tese, empate. Se a gente for fazer a mesma continha que a gente fez para os outros, né? Inter jogando contra equipes do perfil do Palmeiras e o Palmeiras jogando contra equipes do perfil do Inter, você tem aí sim uma vantagem de 1 gol de diferença para a equipe do Palmeiras, tá? Então pesa aí para o lado do Verdão. Vamos ao penúltimo jogo, esse é o jogo de amanhã, jogo de segunda-feira. Temos aí Goiás e Galo.
temos a vantagem do Galo, o Galo com overall 56 e o Goiás com overall 45. Temos aí nos principais critérios, tanto a conversão para gol quanto também a ação do goleiro, uma vantagem do Atlético Mineiro. Ponto importante a ser observado, você tem uma vantagem aí de 1 gol de diferença entre as duas equipes pelo que você está observando por mando de campo. Se a gente for descartar o mando de campo e pegar a classificação, ou seja, como equipes como Goiás jogam contra equipes do perfil do Atlético Mineiro e equipes do Atlético Mineiro jogam contra equipes do perfil do Goiás, você teria uma vitória de 2 para mais gols de diferença para a equipe do Atlético, tá? Então aí pesa muito a vantagem por classificação, né? Você entende que o Atlético vai ter mais facilidade contra mais equipes do que o Goiás vai ter, justamente pelo sucesso que ele está tendo na competição em relação ao adversário, tá? E para fechar hoje este vídeo temos aí São Paulo e Santos, vantagem do São Paulo pelo mando de campo, temos aí quase todos os critérios, tirando a recuperação da posse, o Santos acaba recuperando, perdendo, e aí o número total de recuperação é muito alto, mas o São Paulo tende a ficar com mais posse, tende a converter mais ações de passe para chute, tende a chutar mais certo ao gol e converter mais vezes, o que isso dá uma vantagem para a equipe do São Paulo de 2 a mais gols de diferença, tá? Então esse é o cenário que a gente pode observar. O grande detalhe é que se você for colocar equipe do perfil de São Paulo contra a equipe do perfil do Santos, equipe do perfil do Santos contra a equipe do perfil de São Paulo, você tem, por incrível que possa parecer, uma situação de empate. Você sai de 2 positivo para empate, com uma tendência ligeira de favoritismo até para o Santos. Então, assim, a depender do perfil que você consiga olhar, o São Paulo tem dificuldade contra as equipes do perfil do Santos. O que vai depender para esse jogo, para o clássico desse domingo, vai depender da capacidade do São Paulo converter logo o primeiro gol. O São Paulo tem que converter logo o primeiro gol. Se ele conseguir converter o primeiro gol logo, São Paulo tende a levar vantagem em cima do Santos. Se ele não conseguir converter, a tendência começa a caminhar, ou pelo menos não conseguir converter logo, a tendência começa a caminhar para o empate entre as duas equipes. Beleza? Bem, foram esses os jogos de domingo e segunda-feira, né? O Galo, Goiás e Galo é na segunda-feira. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente, é claro. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu. Até a próxima.